Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas, um pouco depois das 18 horas. É quando aqui estamos falando sobre saúde, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos dos destinos da nossa clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo, né? Esqueleto não é só osso. Esses transtornos musculoesqueléticos, eles têm dois acentos principais: dor e incapacidade física. Então é comum em nossa clínica os pacientes se apresentarem apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. E, em geral, são doentes crônicos que percorrem uma jornada cruel de piora desse quadro clínico. A proposta da nossa clínica é tirá-los dessa cruel jornada de piora e colocá-los numa jornada de melhora do quadro clínico. Não só das dores e de melhora da sua incapacidade física. Essa é a proposta da nossa clínica aos doentes que lá chegam. São doentes crônicos. Então, os transtornos musculoesqueléticos têm esse acento principal de dor e incapacidade física. Mas eles têm também os sintomas acessórios, né? Todo doente com dor crônica, não é? Ele se movimenta menos. Porque ao se movimentar, dói mais. Então procura se movimentar menos. Em se movimentando menos, osteoporose, insuficiências musculares, obesidade, vício postural e o que é pior, depressão. Doentes crônicos têm algum grau de depressão, leve, moderado, intermediário ou um grau grave de depressão. É com isso que nós lidamos o dia inteiro. A nossa clínica é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Que é tudo isso que esses pacientes precisam, necessitam. Entendeu? Então, lidando com pacientes crônicos, com pacientes sofredores crônicos, são pacientes que se arrastam, né, em muitos serviços médicos. Eles são decepcionados com ciência médica, porque não conseguem, às vezes, obter o alívio que gostariam de obter. Eles também conhecem a maioria dos analgésicos, anti-inflamatórios, já tomaram todas essas drogas, entende? E são desafiadores. Né? Desafiadores. Eles entram na minha clínica e dizem: eu sei que o meu mal não tem cura, é incurável, mas eu vim aqui ver o que você pode fazer por mim para melhorar esse meu quadro clínico. Entendeu? Então, sobre isso que eu queria desenvolver a nossa jornada de hoje. Então, vejam vocês. Todo mundo, todo dia, sou perguntado por que o nome da sua jornada se diz cura pela medicina espiritual. O que isso significa? Né? O que isso significa? Muito bem. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é o seguinte: cura pela medicina espiritual não é cura pela doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina religiosa que também faz, né, promove curas. Mas não. A minha jornada é cura pela medicina espiritual, é cura pelo poder maior, cura pelo poder de Deus, que é o poder maior, entende? Eu frequentei muitas religiões, muitas doutrinas religiosas, muitos credos religiosos. Por isso, muitas vezes, me ligam na minha clínica perguntando sobre religião, entende? E muitas vezes ligam na minha clínica perguntando sobre depressão, entende? Vejam vocês, eu falo às vezes sobre depressão aqui porque eu lido com isso, meus pacientes sofrem disso. Felizmente, né? Felizmente, a medicina hoje
Tem drogas espetaculares, milagrosas para a depressão. Começou com o Prozac, né? Então, a maioria dos meus pacientes já estão orientados pelos seus psiquiatras, não é? Orientados pelos seus psiquiatras. Mas o que eu posso acrescentar nisso, né? O que eu posso acrescentar nisso? Primeiro, né, que nós praticamos uma medicina holística. O que é uma medicina holística? É a medicina da totalidade do ser humano. É a medicina total, entende? O paciente pode chegar lá com uma dor no pé esquerdo, entende? Mas ele tem que ser totalmente examinado. Eu tenho que ouvir toda a sua história, como começou tudo, por onde ele passou, que tratamentos fez, que remédios tomou. Essa consulta pode demorar menos que 1 hora? Não. Ela demora 1 hora ou mais. Entendeu? Então, minha consulta é mais de 1 hora. Preciso saber tudo. Entende? Sem falar que a grande maioria chega lá com um pacote imenso de exames subsidiários. Principalmente os de imagem, né? Ultrassonografia, densitometria óssea, raio-x, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética, EOS, enfim, muitos exames de imagem. Então, são pacientes que têm uma história longa para contar. Tem uma história longa. Então hoje, vejam vocês, eu vou desenvolver a minha jornada tentando desmistificar os mitos. Entendeu? A nossa cultura ocidental, principalmente, nos impõe mitos. E nós somos formados e informados com crenças mitológicas. Entendeu? Mitológicas. Entendeu? Eu vou tentar desmistificar 4 mitos que são postos na nossa cabeça desde o dia que nós nascemos, principalmente nessa nossa cultura ocidental. O primeiro mito que põe na nossa cabeça se chama poder do tempo. Sabe? Poder do tempo. O poder do tempo dá poder à idade avançada. Entendeu? Você tem uma idade avançada, eles dizem por aí. Você espera o quê? Entende? Olha que mito. Como? Entende? Na minha clínica, não. A última coisa que eu quero saber é a idade do meu paciente. Entendeu? Entendeu? Depois, o outro mito é sobre o próprio envelhecimento. Idade e envelhecimento, que estão atrelados, né? O outro mito que põe sempre na nossa cabeça, desde que nós nascemos, isso é impossível. Isso é impossível. Talvez você tenha um projeto, né? Tem um projeto, está cheio de entusiasmo, está avançando nesse projeto, chega alguém e diz, não, larga disso, é impossível. Pronto. Entendeu? Esse é outro mito, o mito do impossível. Entende? Depois, o último mito, muito cruel, que nós recebemos como crença, se chama poder do incurável. Entendeu? Poder do incurável. Certo? Poder do tempo, poder da idade, poder do envelhecimento, poder do impossível e poder do incurável. Então vejam vocês, eu queria falar sobre esses mitos, que são verdadeiros fantasmas na nossa cabeça. Então vejam vocês. Nós somos formados e informados à luz da ciência. Entende? Só existe na nossa cultura o raciocínio científico. Ou seja, é o ver para crer. Entende? É o verdadeiro Santo Tomé. Só acredito naquilo que meus olhos veem. Que pena que você fala isso. Você não sabe o que está perdendo do que os seus olhos não veem. Entendeu? Então vejam vocês que eu vou falar. Esse universo, meus bem,
Esse universo é único. Por isso ele chama universo, porque é um só. Entende? Mas eu vou dividir esse universo em dois universos. Embora o universo não tem plural. Não existe a palavra universos. Não, eu vou dividir só para vocês entenderem. Né? Para vocês entenderem. Existe um universo chamado do conhecimento. Tá? É o universo que nós conhecemos e que nós absorvemos dos nossos familiares, da nossa cultura, do nosso meio em que vivemos e da nossa escolaridade e da nossa religiosidade e da crença dos nossos familiares, daqueles próximos a nós. Entende? Então, o universo do conhecimento é o universo que eu vejo, eu ouço, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto e eu posso tocar. Esse é o universo do conhecimento. Tá? Esse universo do conhecimento, ele foi enriquecido com dois dispositivos importantes. Um deles se chama microscópio, que desbravou um universo microscópico, o microcosmos. Né? Então, com esses microscópios potentes que existem agora, inclusive o microscópio eletrônico, desvendou-se o conhecimento de um universo que era desconhecido, o microcosmos. Bactérias, vírus, e estudos sobre metalografia, sobre radiografia, sobre estudos de energia, entende? Então desvendou-se o universo do microcosmos. Da mesma forma, o nosso universo do conhecimento foi enriquecido com um dispositivo chamado telescópio, que desvendou o macrocosmos, né? O universo dos outros planetas, das galáxias, dos cometas. Né? Então, esse universo do conhecimento foi muito ampliado. Mas veja o que eu vou dizer, meus caros. Apesar de toda essa tecnologia, apesar dos nossos órgãos sensoriais, dos nossos informantes físicos, esse universo que nós conhecemos é minúsculo, é ínfimo, perto do universo que nós desconhecemos. Entendeu? Perto do universo que nós desconhecemos. Então, esse universo que nós desconhecemos é o universo da invisibilidade. E o universo que nós conhecemos pode ser dito o universo da visibilidade. Só que o universo da visibilidade é pequenininho, perto do universo que nós não vemos. Entende? Nós não vemos. Entende? Então, eu estou falando tudo isso porque vou chegar à cura pela medicina espiritual. Não é? Vou chegar à cura pela medicina espiritual. E vou desmistificar os mitos. Né? Tempo, idade, envelhecimento, impossível, incurável. Né? São essas crenças que foram postas em nossa cabeça. Entende? O médico é um cientista. Eu tenho uma formação médica, modéstia à parte, formei na melhor escola de medicina desse país, né? Recebeu um grau de excelência por uma entidade que classifica todas as escolas médicas do mundo, né? A Escola Paulista, a gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei, entende? Mas a ciência, meus caros, toda a ciência é materialista, entende? Então, vejam vocês, a medicina, maravilhosa, maravilhosa. Nesse momento que eu estou falando com vocês, várias vidas, muitas vidas, estão sendo salvas na porta dos hospitais, nos pronto-socorros, nas unidades de terapia intensiva, através de uma belíssima medicina que se chama medicina das emergências. Entende? Medicina das emergências. A medicina é maravilhosa, mas, como ciência, ela é materialista. Então, ela se propõe a tratar de nós, seres humanos. Mas será que nós, seres humanos, somos só matéria? É o que a medicina diz. Para a medicina,
Você é um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos estão funcionando bem, você recebe o rótulo de vivo e saudável. Se um desses sistemas funciona mal, você recebe o rótulo de vivo, mas doente. E se um desses sistemas para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Isso é a ciência médica. É assim que ela raciocina, que ela pensa. Entendeu? Mas eu quero dizer a vocês, meus caros, que nós não somos só matéria. Entende? E nós temos uma ciência que se propõe a nos tratar das nossas doenças, nos considerando material. Entende? Não. Você tem uma parte material, é óbvio. Teu corpo, teus órgãos, sistemas, aparelhos, células. Né? Tem uma parte material. Teu esqueleto, tua expressão corporal, tua expressão facial, a tua linguagem do olhar. É tudo matéria. Certo? Mas você tem um eu não físico, não material. Entende? Que a medicina ignora. Entende? Não só a medicina, a ciência ignora. Então vejam vocês, qual seria o teu eu não físico? Não? O teu eu não físico se chama pensamento, mente. Pensamento é diferente de mente, embora a medicina usa como sinônimos. Depois tem uma mente mais evoluída que se chama consciência. Depois, na evolução hierárquica, tem uma mente mais evoluída que se chama alma. E finalmente nós somos espírito. Entende? Nós somos espírito. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material na Terra. Entenderam? Entendeu? Então, basicamente, é isso. Entende? E daí deduz-se o seguinte, que eu respeito muito o raciocínio científico. Aliás, eu sou um cientista, o médico é um cientista. Mas todo extremismo, todo radicalismo incide em erro. Tudo que é extremista, que é radicalista, vai incidir em erro lá na frente. Entenderam? Então, a maioria dos médicos são ateus. Né? São ateus. Porque eles são cientistas, né? Exclusivamente cientistas. Entende? Então, eles não acreditam nesse mundo da invisibilidade. São cientistas, são ateus. Eu uso até uma expressão, quando um paciente chega para mim, eu sou um dos poucos médicos que perguntam aos meus pacientes, na história clínica, se eles têm alguma crença, alguma fé, para ver o que na cabeça deles está influindo na piora ou na melhora do seu quadro clínico. Afinal de contas, a mente é muito poderosa. Eu sempre repito aqui, a mente é muito poderosa. Sim? Então, às vezes o doente diz para mim, eu sou ateu. Com muito ênfase. Fala, não, mas não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e falar assim, eu sou ateu graças a Deus. Porque é graças a Deus que você está falando que é ateu. Entenderam? Essa é a minha cabeça. Então, vejam vocês. O raciocínio científico é importantíssimo. Mas a ciência não é dona de toda a verdade. Não é mesmo. Entenderam? Não é dona. Então, vejam vocês. Quando eu tenho um paciente difícil de diagnóstico e muito difícil de tratamento, que já vem com uma história de muitos tratamentos, de muitas consultas, sabe, de muita medicação, né? Essa semana mesmo, ontem, atendi um paciente que por uma dor na região lombar, né, submeteu-se a 2 cirurgias grandes, absurdamente grandes, né, e saiu do hospital com a mesma dor. Entende? Entenderam? Então, vejam vocês, a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Então eu uso outros raciocínios. Eu uso até o raciocínio religioso. Entende? É científico que quem tem fé religiosa tem mais chance de se curar de doenças do que um ateu. Isso é científico comprovado.
Entendeu? Depois, eu falo até sobre a filosofia, né? Penso, logo existo. Filosofia não fala assim, eu existo, logo penso. Não. O primário é o pensamento. Só que, na verdade, é a consciência. E hoje tem uma ciência chamada física quântica que diz assim: a tua consciência é a criadora da tua realidade. Entre várias realidades, a tua consciência escolhe uma, que é a tua realidade. Leia-se, o teu destino. A ciência física quântica tem uns 120 anos. Descobriu isso agora. O espírito já sabe disso há 5 milhões de anos. Entendeu? Que a tua consciência é a criadora da tua realidade. Depois eu falo muito sobre cura mental, poder da mente, né? Poder da mente. E meus caros, vejam você, eu uso o raciocínio espiritual. O raciocínio espiritual pertence ao mundo da invisibilidade, daquele universo do desconhecimento. No raciocínio espiritual, quem dá, fica com mais. Veja você, no raciocínio espiritual diz isso. Se você dá, você fica com mais. No raciocínio material, não. Quem dá, fica com menos. É aritmético. Não, no espiritual, não. Quem dá, fica com mais. No raciocínio espiritual, não tem limite. Não tem divisão. Não tem fronteiras. Tudo é infinito. É o raciocínio espiritual. Ele é frontalmente contrário ao raciocínio científico. Entende? No raciocínio espiritual, meus caros, não tem tempo. O tempo é um conceito. É um conceito. Haja visto o horário de verão, né, que tinha no Brasil, acho que uns 3 anos atrás. Amanhã começa o horário de verão. Né? Adiante seus relógios, à meia-noite, põe 1h da manhã. É um conceito. Segundo Albert Einstein, existe até o tempo negativo. Por isso, quando perguntam a minha idade, eu digo eu tenho 19 anos. Porque o ano passado eu fiz 20. Entenderam? Então não tem tempo no raciocínio espiritual. E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem impossível. Tudo é possível. É o mundo de toda possibilidade. Entendeu? É o mundo de toda possibilidade. Não existe o impossível. E no raciocínio espiritual, se não existe o impossível, meus caros, não existe o incurável. Entende? Então, eu não sou escravo dessa expressão. Não, eu não sou escravo do incurável. Eu sempre dou exemplo. 50 anos atrás, o indivíduo tinha tuberculose. Ora, você tem uma doença incurável, você vai morrer. Daqui uns meses você morre. Hoje, tuberculose é diagnóstico de tratamento. Você busca num cirurgião de tórax, entende? No pneumologista, ele te trata e você fica bom. Às vezes não precisa nem de cirurgia. Tuberculose dá manchas nos raios-x ou cavidades, e ele segue esse tratamento e se recupera um pulmão doente de tuberculose. Então, cuidado com a firme crença que vocês têm na tua cabeça do tempo, da idade, do envelhecimento, do impossível e do incurável. Entenderam? Okay? Se você, assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entendeu? Então, nesse momento que eu estou falando com vocês, aqui, muitas pessoas estão se curando com cura espontânea. A cura espontânea é uma cura espiritual, que não tem explicação, porque ela pertence ao reino do desconhecimento. Entendeu? Que é o reino espiritual. Então, nesse momento, muitas pessoas estão se curando de cura espontânea, como os médicos chamam. Os místicos chamam de milagre de cura. Eu sempre digo, a cura espontânea é o melhor exemplo de cura espiritual. Então eu uso esses raciocínios, todos, em prol do meu paciente. É válido. Eu preciso descobrir caminhos. Entende? Preciso aliviar a jornada deles. Preciso inverter a jornada de piora numa jornada de melhora do quadro clínico. Entendeu? Bom, mas o tempo aqui já me fizeram sinal. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações, colunas, dor ciática, joelhos,
ombros, cotovelo, quadril. Na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. Os telefones da minha clínica, 11 3661 4243. 11 3661 4243. O meu particular celular é o 11 9 7082 8015. Tem um telefone também celular acessório, que é o 11 3014 8888. 3014 8888. 9 3014 8888. Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para minha próxima jornada, na próxima quinta-feira, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Sejam todos muito felizes, mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima!